Hoje é 3 de dezembro de 2020, mais um ano que se vai. O escriba começa amanhã com essa Nossa Senhora, que é amiga dele. Esse escrivinhador se dá muito bem com ela, porque ela o entende bastante. Começa amanhã aqui, vem até o bug, que está esperando, aguardando. Dia desses o escriba se disfarça, pega esse buguinho antigo, que é herança dos tempos da mocidade, e vai à praia com ele. Particularidade que não completa há muito tempo com essa pandemia. Hoje este escrevinhador, melhor dizendo, precisou pôr as becas no sol, porque no final das contas, há meses, elas não são usadas com esta virtualidade, obrigando seus advogados e juízes a fazer de conta a virtualidade, e coloca as vestes talares para a saideira do mofado. Uma ou outra aqui pertenceu a um colega que foi desembargador. Eles iam à desembargadoria em razão do 5º Constitucional, davam a beca a guardar por este antigo escriba, e ao retorno, aposentados, buscavam-nas de volta. Um ou outro voltou e não a pegou. Um ou outro aqui se transformou num vetusto professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O nome dele está aqui, marcado, como convém naqueles que guardam as becas nos armários da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi, voltou, o escriba ofereceu a beca de volta a ele se fora a visitar os deuses nas alfombras daquilo que se põe misteriosamente atrás das nuvens. O filho não se interessou e a beca ficou aqui em depósito, não se sabe por quanto tempo. Mas de repente os filhos deste alfarrabista, o escriba tem dificuldade em pronunciar esse termo, alfarrabista. De repente este alfarrabista ainda deixa as becas para serem guardadas pela filha, a doutora Georgia Baia, ou pela outra filha, doutora Paula Baia, e elas vão de usar a veste sagrada. Dizem que elas são misteriosas e que elas dão sorte. Esta aqui sempre deu sorte a este rabulão da advocacia criminal. Sempre que este advogado a coloca sobre o corpo, ela veste e reveste e transborda de capacitação
esta antiga cabeça que funciona ainda com as sinapses. O escriba escreveu isso para o Pitot hoje de manhã. As sinapses têm que estabelecer o cruzamento nos pensamentos, porque se elas falharem, o escriba vai para o brejo e precisa partir para o ocaso. Porque este antigo advogado começa amanhã, hoje, pondo as becas ao sol, uma madrugada boa e manhã ensolarada com bastante calor. Isto aqui precisa ser lavado, mas todas as vezes em que a Dione, mulher deste escriba, quer mandar lavar as becas, alguma coisa impede este advogado criminalista de permitir, porque ele acha que há uma aura, um complexo qualquer de divindades protegendo os mistérios, os segredos de quem já usou esta vestimenta. Mas o escrevinhador vai explicar por que inicia a crônica de hoje assim. Nunca há falta de razão no transbordamento das reflexões que este escrevinhador faz no início de suas manifestações. Esta beca é de um Lente, da Universidade de São Paulo. Está aqui esperando que o descendente venha buscá-la. Se não vier, paciência, vai ser deste escriba por uso capião. Vamos ver, porque se começa amanhã com esta extravagante manifestação. Aquelas becas deixadas ao sol nesta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2020, às 9 horas e 55 minutos, estavam pedindo, por favor, um pouco de revivescência. Este antigo criminalista atendeu ao desejo de todas, vetustas, antigas, cansadas, mas vivas ainda, e deixou que elas se revestissem um pouco do sol da manhã. Por que é que o Paulo Sérgio fez isso? Porque teve a atenção ontem despertada pela problemática gerada com a transformação do juiz Sérgio Moro em colega, em advogado, noviço, é claro, porque andou muito tempo perlustrando o Poder Judiciário. E a sorte ou os fados o trouxeram a trocar a toga pela beca. Extemporaneamente, porque a grande maioria dos nossos confrades magistrados só fazem essa transmutação quando chegam à idade limite, aposentam-se e empreendem uma outra carreira, uma outra profissão, quiçá iniciada lá atrás, abandonada para o exercício da magistratura e depois retomada ao fim da existência ou
no início da velhice. Alguns se aposentam antes, ou deixam a magistratura bem antes, como é o caso do juiz Moro. É a hipótese do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deixou o Ministério Público, foi advogar, e depois, guindado por seus méritos, diga-se de passagem, à Suprema Corte. De qualquer forma, essa mudança, essa mutação de uma espécie para outra constitui um impacto na vida do ex-juiz, constitui um impacto na experienciação feita pelo novo advogado, a ser batizado, sim, enquanto recebe a chamada carteirinha da advocacia. E o juiz Moro deixou de ser juiz, passou a ser ministro, empreendeu uma outra alternativa de vida, o que constituía, assim, um risco muito grande. E, depois de ministro, todos sabem o fluir da história muito melhor do que este advogado. Depois de ser ministro, foi advogar. Requereu inscrição na OAB, que lhe foi deferida com celeridade, com urgência, com pressa. Porque, afinal de contas, o ex-juiz Moro é um homem sério, honesto, com qualidades, com a sua experiência na magistratura muito aprovada por uns, desaprovada por outros, mas nunca por fatores demeritórios da sua capacitação a advogar. E o juiz Moro se inscreveu na Ordem dos Advogados e está advogando. Este escriba não sabe onde é a sede da inscrição principal desse colega distinto, mas exerce regularmente a advocacia. E como o Sérgio Moro está a exercer a advocacia é uma questão muito complicada, muito difícil, porque quem foi rei sempre tem majestade. Faz parte da vida. Este antigo advogado criminalista não vai à ordem faz tempo, deixou suas funções oficiais na ordem faz muito tempo. Mas quando chega lá, encontra ainda um antigo funcionário, cabelos brancos agora, começaram juntos 50 anos atrás, e se abraçam, se revêem com muita saudade e emoção. É assim que funciona também com o magistrado aposentado, ou aquele que se despediu antes do tempo da magistratura, quando ele adentra o foro, quando ele passa em São Paulo, por exemplo, naqueles corredores com aqueles tapetes vermelhos que nas manhãs de sol repetem as figuras postas no vermelho do assentamento pelos raios que vêm por aqueles vidros translúcidos e muito bem pintados, com aquelas figurações. O escriba já viu isso uma vez. O sol batia lá em cima e o reflexo andava também pelo corredor enquanto os passantes pisavam e repisavam naquele solo sagrado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, chegando aos gabinetes cujos móveis foram, diga-se muito bem, foram fabricados principalmente no primeiro Tribunal do Júri, no Liceu de Artes e Ofícios.
instituição que tem um pedaço da história de São Paulo, porque havia um túnel, segundo se diz, ligando o Liceu de Artes e Ofícios a um outro edifício que era do outro lado da avenida. Dizem que Lamarca escondia ali naquele túnel os fuzis e metralhadoras furtados quando ele se opôs à ditadura. Mas é assim que funciona o redobrar das lembranças do passado e fazem com que o ex-magistrado ou com que o ex-advogado, frequentador da ordem, sejam bem recebidos, ambos, porque a saudade implica em reciprocidade de afetos. Daí a chamada quarentena, imposta lá atrás, porque se buscava que o magistrado descansasse um pouco, até que a lembrança do prestígio que ele tinha naturalmente se esvaísse e ele não tivesse até automaticamente ou por força do próprio caráter, da sua competência, do seu afeto, da sua dedicação à magistratura, até que aquele relacionamento afetuoso se esvaísse e ele pudesse competir com os colegas em igualdade de condições, ou seja, em que os colegas naquelas oportunidades pudessem ter a mesma chegança que o mês entrante ainda dava ao magistrado recém-saído do Poder Judiciário. Uma pena, um dó muito grande, porque até hoje este antigo advogado se impede de abraçar um magistrado no corredor vetusto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um desembargador, Poças Leitão, que poderia ser seu amigo, mas não o é e é impedido, exatamente porque eles se gostam. E quem se gosta não deve aproximar-se do outro enquanto precisa ou deve julgar os casos que o outro vem trazer ao decisório. É uma pena. Sim, tem-se vontade de dar um aperto forte de mãos no peito do desembargador que envelhece ou amadurece junto. Ou daquele outro que é filho de um criminalista muito amado, estimado pela classe toda e tem dificuldade na aproximação em razão disso. Este escriba tem impedimentos anotados já há muito tempo na distribuição, em que já se sabe que esses desembargadores nunca hão de receber processos do tipo em distribuição. É um impedimento automaticamente registrado. E, evidentemente, quando surgir o tempo em que o juiz possa aposentar-se, o último ato desse juiz há de ser terçar um abraço apertado no também antigo criminalista, do qual não se aproximou durante aquela temporada toda enquanto juiz, porque não podia fazê-lo. É assim que isso funciona.
É assim que precisa funcionar, por respeito, inclusive, à advocacia remanescente que não tem o privilégio ou a prerrogativa de poder abraçar um desembargador, ambos togados, durante o desenlace de um julgamento. Todos precisam ser iguais. Tanto o advogadozinho humilde da periferia quanto aquele que desfruta de uma repercussão benfazeja, enquanto bafejado, sim, pela sorte, pela competência e pela possibilidade de várias pós-graduações. É assim que funciona, que tem que funcionar. Então, quando o Estatuto da Advocacia sabiamente decretava ou determinava que deveria haver uma quarentena a fim de que o ex-juiz pudesse voltar a advogar, havia muita sabedoria nisto. Mas aconteceu o que precisa acontecer dentro do relacionamento de homens com homens, porque a Suprema Corte acabou regulamentando isso de tal forma que essa quarentena foi reduzida e praticamente reduzida a nada hoje. Circunstância com a qual os advogados não se conformam, porque não gostam, entendem que a disputa se torna muito desigual, porque um traz nos ombros o peso ou o privilégio de 20 ou 30 anos de exercício da magistratura com seus antigos companheiros. E o outro tem dificuldade, inclusive, para conseguir ultrapassar os batentes dos gabinetes dos eminentíssimos magistrados. É assim que funciona, plenamente compreensível que houvesse essa quarentena. E é admissível que a quarentena haja sido reduzida de tal forma que ela praticamente deixa de existir, porque os tribunais precisam decidir de tal maneira que não privem os ex-magistrados da possibilidade do exercício da advocacia posteriormente à aposentadoria digna. A maioria dos juízes ainda com saúde e capacitação física adequadas à utilização da beca em lugar da toga. Por isso o escriba começou a manhã de hoje mostrando aquelas vestes negras se refestelando um pouco nesse sol da manhã e antevéspera do Natal. Não que este antigo escrivinhador se importe muito com isso, porque cada qual tem a possibilidade, tem o direito de buscar as suas possibilidades de sobrevivência em circunstâncias melhores. A Suprema Corte definiu essas peculiaridades em benefício próprio, não, em benefício da classe também não, em benefício da instrumentalização do momento presente a pedir, exigir, a reivindicar que os companheiros saídos do Poder Judiciário não ficassem angustiadamente, sim, acorrentados dentro das suas casas sem poderem exercitar a profissão. Porque o escriba começa esse discurso que vai longo, assim começou com Nossa Senhora, em pagamento de seus pecados, fez bem, porque este escrivinhador
iniciou a manifestação assim porque o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, hoje engalanado na beca, está com problemas. Sim, problemas que iria ter com certeza, porque deixou uma posição augusta, deixou uma peculiaridade presente na própria vida, que era o fato de ser ministro da Justiça, anterior juiz severíssimo na Lava Jato e Quejandos, e partiu para a advocacia, contratado, sim, por uma empresa muito importante, norte-americana, com sucessões ou com dependências ou com assistências postas em escritórios importantes também neste Brasil, integra o escritório como consultor, quiçá, e de repente a seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, com muita sapiência, proíbe o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, agora advogado, de exercitar a advocacia dentro dos padrões anunciados enquanto diretor contratado por uma empresa dedicada assim a administrar a recuperação judicial de umas instituições envolvidas, inclusive direta ou indiretamente, nessas pesquisas criminais, das quais ou nas quais o juiz, enquanto magistrado, interferira usando o seu bastão, o seu tacape, os seus ferros de engomar, endireitando as roupagens enferrujadas que lhe punham à frente nas ações penais em tramitação. A ordem proibiu o ex-juiz Moro de exercitar a advocacia nessa particularidade. E, evidentemente, ele resiste, ele reage, argumenta, explica que não há de advogar porque a sua função é de consultoria ou de parecerista, no que não tem razão. Porque, embora se dê uma circunstância muito extravagante, porque é um ex-juiz proibido de advogar, o normal é o contrário, porque o impedimento costuma ser de magistrado e não de advogado. Agora, é a proibição ao advogado e não mais ao juiz. Mas, inclusive eticamente, esteticamente, por certo, há um embaraçamento muito grande se quando o juiz, mesmo com consultoria, se dedicar ao exame de processos nos quais sua caneta honrada haja posto aquelas decisões que fizeram, inclusive, toda a qualificação do magistrado enquanto advogando honradamente, usando a beca ou usando a veste talar que a advocacia lhe trouxe. Não pode, não, eminentíssimo ex-magistrado, agora colega, não pode, não deve, não se pode, não se deve admitir que aquele que saiu de determinada disposição física, dentro da qual atuou com imensa propriedade e possibilidades, volte lá, em outra condição, usufrua,
ponha e peça manifestações correspondentes ao mesmo mobiliário deixado, inclusive, com a posição de elementos materiais postos, tais elementos pelo próprio faltor da jurisdição, então, abandonada. Não é bom, não fica bem, e traz críticas que são, sim, muito procedentes, necessárias e indispensáveis. A Ordem dos Advogados do Brasil fez muito bem aqui em São Paulo em fazer o que fez. E o eminentíssimo ex-magistrado, agora advogado, há de lidar com isso da melhor forma possível, mas abandonando esta perspectiva de lidar com esse alimento cozido que ele deixou, ele próprio largou nas panelas em cima ainda do fogão fervendo. Isso queima as mãos, machuca os dedos e traz-se um constrangimento que o eminente ex-magistrado não deve e não precisa ter, porque o futuro é alguma particularidade que, ressalvados os acidentes de percurso, os incidentes de ocasião, o futuro pode ser antecipadamente previsto. Aquele excelente filósofo Ariano Suassuna, explicando as possibilidades de haver um acidente culposo de avião e outro acidente de automóvel também culposo, com proliferação de vítimas aqui, com 4 ou 5 vítimas ali. Ele explicava que em redor do avião tudo é buraco, a justificar exatamente os riscos que havia, menores conduzindo um automóvel e maiores quando se entra dentro de uma aeronave na previsão ou antecipação das possibilidades de que o futuro se modifique. Então, excetuados os chamados acidentes de percurso, a fluência do futuro do eminentíssimo advogado Sérgio Moro, hoje anterior magistrado, anterior ministro da Justiça, respeitadíssimo por todos, o futuro do eminentíssimo advogado Sérgio Moro é algo previsível. Pode decidir resolver ser candidato à presidência da República se, quando o fizer, a ser um candidato com possibilidades muito grandes dentro dessa futurologia que vem por aí. E se não o fizer, continuar advogando, quiçá, há de ser um advogado requisitado, pesquisado, convidado e acarinhado pelos maiores escritórios de advocacia que esta nação tem. A exemplo do que aconteceu com essa empresa estrangeira que o contratou e lhe deferiu a diretoria, não se sabe se jurídica ou de outra faceta, para a consultoria quanto à reparação de eventuais erros numa empresa pesquisada ao redor ou envolvida na própria Lava Jato por via indireta. Dentro deste conceito, é preciso que o próprio experimentador do futuro se preocupe com o que vai acontecer. Pode decidir que o seu futuro seja um ou que o seu futuro seja outro, mas de qualquer maneira precisa precaver-se para a preservação
da sua possibilidade de ter no futuro um conceito imaculado daquilo que traz sobre os ombros e ao redor do próprio corpo. Essas consultorias jurídicas são mais ou menos como viajar de avião. Ao redor do avião, tudo é buraco. É preciso haver preocupação para que os acidentes de percurso não transformem a expectativa de futuro numa possibilidade ruim de apreensão ou de aquisição de fatores demeritórios das pretensões que podem vir a ser. O ex-juiz Sérgio Moro tem sim seus méritos e há quem lhe atribua capacitação plena a dirigir os destinos desta nação quando chegar a oportunidade. Ele há de decidir isto com os filhos ou com a esposa nas conversas privadas. Eu vou ou eu não vou. Ou para onde nós vamos. O que nós havemos de fazer. O juiz Sérgio Moro, no sentido onomástico, é uma criança ainda. Tem o privilégio da saúde e da idade. Há muito tempo à frente e é preciso que cuide do presente para poder degustar o futuro, que pode ser muito afável e meritório para que ele possa desfrutar de uma capacitação muito boa na administração dos destinos da nossa pátria. O escriba diz isso em tese, mas costuma dizer que já se transformou numa espécie de babalaô, com a bateia e balançando os búzios ali no viaduto do chá. Não diz as coisas, mas pensa as coisas. E já pensava em tudo isso quando examinava essas becas antigas deixadas a tomarem sol, esperando que elas estejam muito resistentes quando esta pátria começar a trabalhar, num sentido bem amadurecido, no enfrentamento dessa peste, que Deus queira e Nossa Senhora também se vá embora com as nossas orações. E la nave va.